Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de estatística, de bioestatística, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a estatística. Por que é importante saber estatística? Então, queira ou não, estamos expostos a certas formas de estatística grande parte de nossas vidas, né? Então a gente vê no dia a dia pesquisa de opiniões, taxas de desemprego, taxa de permanência de pessoas internadas em hospitais, porcentagem de alimentos contaminados, taxa de mortalidade de gripes, nos esportes, né? Então a gente está acostumado, quem gosta de futebol, de vôlei, constantemente vendo notícias de estatística nos esportes, né? Então hoje em dia é um grande auxílio na prática esportiva a estatística dessas modalidades. E nas diversas áreas do conhecimento, principalmente a medicina, a gente utiliza muito dados estatísticos, né? Aí, se vocês procurarem saber, no Hospital de Clínicas da UFO, existe um manual estatístico que é feito todo mês, né? E no final do ano eles divulgam esse manual com todas as informações sobre o número de consultas, números de cirurgias, tipos de cirurgia. Então é uma quantidade muito grande e existe um setor específico só para fazer a estatística. E é dali que o diretor, né, os diretores utilizam esses dados para tomadas de decisão. Bom, então o que seria a estatística, né? Então a estatística é a ciência de obter conclusões a partir de dados. Então ela vai permitir para a gente garantir que os dados coletados para testar as hipóteses sejam válidos, né? Porque nós vamos falar mais para frente. Então, como a gente trabalha com amostra, nós precisamos aplicar estatística para ter validade nesses dados, né? E através disso a gente consegue verificar essas discrepâncias entre os resultados previstos e os dados coletados, né? Para a gente tomar decisão em relação às hipóteses. Então, sem métodos estatísticos não tem validade científica. Então a gente está vendo hoje em dia que as revistas, a maioria das revistas hoje, não publicam artigo sem ter no mínimo uma análise estatística, né? Então é extremamente importante e a gente precisa saber o que estamos fazendo, né? Porque jogar os dados no programa, nós vamos ver durante essa disciplina, é muito fácil, mas precisamos saber o que nós estamos fazendo, né? Bom, então a estatística ela tem algumas subdivisões, né? Então quando a gente vai fazer um trabalho científico, a primeira coisa é a gente ter uma pergunta para responder, né? E para responder essa pergunta a gente precisa fazer um planejamento. Bom, e como nós vamos responder essa nossa pergunta? Ou eu vou fazer uma amostragem, né, pegar uma pequena parcela da população, ou vou fazer um censo, vou entrevistar toda a minha população, ou eu posso montar um experimento, né? A partir daí nós vamos coletar esses dados, então deve ser criterioso na coleta dos dados para evitar errar o máximo possível, né? Posteriormente a gente faz uma análise exploratória desses dados. Então, a gente calcula a média, mediana, são as medidas de posição, né? Medidas de dispersão com variância, desvio padrão. Colocamos esses dados em tabelas e gráficos, né? E fazemos algumas inferências, fazemos alguns cálculos, e para fazer essas inferências, pois nós vamos ver também mais para frente, entra a parte de probabilidade. Então, por isso nós vamos ver um pouquinho de probabilidade. E a partir daí a gente tira a conclusão do nosso estudo. Quando a gente vai fazer um trabalho de estatística, a gente mede alguma coisa, né? Isso que a gente chama são as variáveis. Então, são as características observáveis em cada elemento pesquisado. Então, eu posso medir altura, peso, né? Uma enzima, um índice qualquer, né? Então, para cada elemento pesquisado, cada variável pode assumir apenas um valor, né? Então, por exemplo, uma pessoa não pode ter duas alturas, então é um único valor. Então, por que é importante isso aí? Porque para a gente definir as hipóteses e quais são as estatísticas que nós vamos usar, a gente precisa saber que tipo de variável que nós estamos utilizando, né? Definir quais valores que essas variáveis podem assumir, e às vezes também a gente pode definir os relacionamentos que essas variáveis apresentam entre si, que a gente vai ver na parte de análise de correlação e na parte de regressão, né? Bom, então as variáveis elas são classificadas por níveis de mensuração, né? Então a gente divide basicamente em qualitativas, que
são atributos, né, dos elementos pesquisados, e as quantitativas, geralmente a gente chama de intervalares. Então são números geralmente de contagens e medição. Então quando a gente pesa, a gente mede, né, isso são variáveis quantitativas, quando a gente conta também. Então as qualitativas, elas podem ser nominais, que apenas identificam as categorias, por exemplo, sexo, masculino e feminino, né? Naturalidade, aonde a pessoa nasceu, são variáveis qualitativas nominais. E elas podem ser ordinais, quando nós temos uma ordem, né? Então é possível ordenar as categorias. Por exemplo, classe social. Tem classe alta, classe média e classe baixa. Então tem uma ordem. Quem está na classe alta, teoricamente, tem mais poder aquisitivo que quem está na classe baixa. E as quantitativas, elas são classificadas em discretas e contínuas. Discretas, a gente define como ela assume apenas alguns valores, ou seja, números inteiros. Então, por exemplo, número de filhos. Eu posso ter 1, 2, 3 filhos, eu não tenho meio filho, né? 0,7 filhos. Então, quando são valores inteiros e geralmente de contagem, são variáveis discretas. E as variáveis contínuas, elas podem assumir, teoricamente, qualquer valor no intervalo, né? Então, por exemplo, temperatura, velocidade, então eu posso ter 25 graus, né? Talvez peso também, altura, né? 1,35 m, eu posso ter qualquer valor no intervalo. Bom, alguns outros exemplos, né, de variáveis qualitativas, por exemplo, você tem diabetes? Sim ou não? Então é uma qualitativa nominal. Você é fumante? Sim, não, já fui, talvez pretendo ser, né? Qualitativa também nominal, porque, por exemplo, o pretendo ser não é maior do que o sim, né? Qual é o seu tipo sanguíneo? A, B, O, também é uma qualitativa nominal. E qual a gravidade da doença? Na fase 1, 2, 3 ou 4. Aqui a gente já pode classificar como uma qualitativa ordinal, né? Por quê? Talvez quem esteja na fase 4 já está bem mais avançado do que quem está na fase 1, né? Então, isso seria qualitativa ordinal. As quantitativas, né, quando a gente disse discreta, número de filhos, números inteiros, né? Número de batimentos cardíacos, número de dentes presentes na boca, né? E as contínuas, altura, peso, idade, temperatura corporal. A idade, às vezes, eu posso tratá-la como discreta ou contínua, né? Se eu tiver idade em anos, talvez eu possa trabalhar com uma variável quantitativa discreta. Isso vai variar, não vai interferir muito também na nossa análise. E, como eu falei para vocês, às vezes tem variáveis que têm relações entre elas, né? Então, a gente chama de variável independente aquela que influencia ou afeta a outra variável, né? E ela é referida como fator determinante, condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta. E a variável dependente, ela é a variável resposta, né, que varia em virtude dos diferentes valores da variável independente. Tá? Então, quando eu modifico a variável independente, eu vou alterar o valor da variável dependente. Isso aqui é muito importante em alguns estudos, principalmente estudos de causas novas, né, novas doenças. A gente precisa saber se existe relação entre algumas variáveis, né? Por exemplo, será que o peso ele interfere na produção de algum enzima ou algum anticorpo, né? Então a gente tem que relacionar essas variáveis. Por exemplo, a pessoa ter câncer, será que ela depende de alguns outros fatores, que a gente chama de fatores preditores, né? Devido às variáveis preditoras? Então, é uma análise importante e existem estudos que avaliam bastante utilizando somente a análise de correlação. Aqui um exemplo, né? Por exemplo, a idade da pessoa e pressão sistólica. O que se espera, né? Que a gente vê que quanto maior a pressão, quanto maior a idade, né, provavelmente aumenta a pressão sistólica do indivíduo. Bom, os tipos de levantamento a gente já falou um pouquinho, né? Pode ser levantamento de dados prontos, né, sem manipulação desses dados, ou quando eu monto um experimento, né, então eu tenho manipulação dos indivíduos. Uma coisa que deve ser levada em conta, quando eu faço um levantamento, monto um experimento, tem que tomar cuidado que todas as variáveis externas a esse experimento têm que ser controladas, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes temperatura,
o ambiente, então tudo influencia. Então nós temos que deixar o mínimo de fatores externos que possam interferir nas medidas, né? Os dados coletados, prontos, eles podem ser dados secundários, né, já existentes. Então, quando a gente tem dados existentes, posso pegar lá de prontuários, né, às vezes fazer uma referência, uma revisão bibliográfica, dados que são armazenados já em banco de dados, né. Precisa tomar cuidado a conferência desses dados, porque muitos dados, vocês já sabem, né, em prontuário, existem muitos registros errados. Às vezes encontra lá mulher, homem que fez cesariana, né, cesariana, mulher que operou de fimose. Então tem alguns dados, criança com 90 anos, são dados que às vezes na hora de digitar ocorre algum erro. Então antes de trabalhar com esses dados, deve fazer uma conferência desses dados. E os dados primários, né, são dados novos, a gente pode coletar por meio de entrevista, né, questionários, ou também por meio de experimentos de laboratório. Igual eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com esses dados na hora de coletá-los, para tomar cuidado para evitar fatores externos. Tá? Então isso aí seria uma primeira geral da nossa aula e até a próxima aula.